Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Hoje, a igreja festeja Santo André Apóstolo. Ele era discípulo de João Batista e vai falar para seu irmão Pedro que encontrou o Cristo. Para mim é uma alegria estar com você hoje aqui nessa partilha, caminhando ao redor da palavra de Deus, buscando um sinal de conversão. É advento, é tempo de mudança, tempo de vigilância. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Então comente aí, escreva. Vamos deixar esse canal cada vez mais relevante com a sua participação. E sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Que graça você pede neste dia de hoje, para apresentarmos a Deus? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Rezaremos hoje na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Mas como invocá-lo se antes crê nele? E como crer se antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés do que anunciam o bem. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 18, 19. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, à noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai. Zebedeu consertava as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, a liturgia está lá no livro de Romanos, no capítulo 10. A fé vem da pregação. E a pregação que fala da palavra de Jesus Cristo. Cuidado com a sua pregação. É a palavra que tem que ser pregada e não do seu jeito, do seu achismo, com a sua inteligência.
tem dificuldade, faça um roteiro para não fugir do foco. Será que eles ouviram que era dessa forma? Eu e você, nós somos a voz de Cristo. É como diz hoje o salmista no Salmo 18. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Mateus hoje no capítulo 4, esse evangelho é o evangelho do chamado. Jesus chama 2 irmãos, um a cada tempo. Jesus passava pelo mar da Galileia e ali ele viu 2 pessoas, André e Pedro. André era discípulo de João Batista, já tinha falado antes para Pedro de Jesus. Encontrei o Messias. André levou Pedro até Jesus. Nós também devemos ser muitos Andrés na nossa vida, levar Jesus a outras pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ser Andrés que viu Jesus como Messias, como aquele esperado. Esse é o meu papel, esse é o seu papel também. Muitos Pedros serão aplaudidos muito mais do que nós. Mas somos nós que colocamos eles no caminho. Não se preocupe com isso não. Primeiro Jesus, ele vê quem? Eu e você. Depois ele chama. Siga-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores, ele sabia o que era. Mas pescar homem? Como jogar o anzol e pescar? Mas eles entenderam que Jesus estava convidando eles para provocar no coração de outras pessoas o que Jesus tinha provocado no coração deles. Isso é ser pescado. Quem pesca, na verdade, é o Cristo. Quem converte é o Espírito Santo. Então, eu e você, nós precisamos sentir esse anzol, sentir esse beliscar para a desce do Senhor. Temos que estar dispostos. E também sentir vontade. Jesus diz assim, me siga, ou seja, vem atrás de mim. Quem não anda atrás de Jesus, não está no seu segmento. Oxe, diácono, e como é que eu vou andar atrás de Jesus? Sabe, não? Recebendo a Eucaristia todos os dias, escutando o Evangelho diário, a liturgia do dia, que o Concílio Vaticano nos deixou, esse presente fabuloso, a nossa oração pessoal, o texto, fazendo as novenas, hoje chama o tempo do Advento, a novena do Advento, caminhar no ritmo de Jesus, caminhar com a igreja. Eles entenderam que para fazer isso, teriam que fazer muitas renúncias. E a primeira renúncia que ele faz é deixar seu pai, Zebedeu, sozinho. Às vezes, nós não estamos lançando as redes, muito menos consertando. A gente não está enxergando, mas é a Deus que a gente não enxerga. Ou talvez nós não enxergamos a necessidade que o mundo tem de conhecer Jesus. Eu vejo tantas pessoas desejando trabalhar na messe, estudam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e não é chamado. E por que essa trava, diácono? Porque aqueles que estão seguindo a Jesus não estão atrás dele, estão na frente dele e não enxergam que é o próprio Cristo quem chama. É por isso que nós temos que estar sempre no barco, com a rede
sempre alerta, consertando e jogando. Às vezes nós vemos isso nas comunidades. Tem muitas pessoas que estão consertando a rede, estão limpando os peixes. Ou seja, tem muita gente na igreja catequizando, muita gente fazendo o anúncio do querigma. Precisamos também. Como precisamos também de muito Pedro e muitos Andrés que vão evangelizar distantes. Essa é a dinâmica da nossa vida, essa é a dinâmica da nossa igreja. Quem capacita é Jesus. Não precisa saber de tudo, não. É Ele quem vai fazer nova todas as coisas. Você sabe pastorear, não? Mas eu te farei pastor de Jesus. Você não sabe fazer pregação? Sabe não? Eu te farei um grande pregador. Então assim, peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele nos chame para ser um pescador de homem, cada um do nosso jeito, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas sempre sentindo o ardor do anúncio de catequizar uns aos outros. Peçamos a Deus essa graça, que todos possam ouvir o chamado de Jesus e pensar: o que é que eu tenho que deixar para trás para seguir Jesus mais de perto? Então, juntos nos preparemos para a chegada do Salvador em nosso coração. Que Deus possa acolher no meu coração a grandiosidade que é Jesus. Ter um coração mais limpo, um coração mais aberto, um olhar sem malícia, amar sem medida e ouvir o apelo da vigilância para mudar de vida. Que eu possa sempre fazer a vossa vontade, Senhor. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.